Boa noite, pessoal. Mesmo bate-dia, bate-hora. Boa noite, doutora Cristine. Já está a postos. Vamos esperar entrar mais um pouquinho de gente. Boa noite, Elizabeth, tudo bem? Espero que fique até o final. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje é a live que eu estou mais nervosa. Nunca estive tão nervosa. É live que fala de algo seríssimo, né? Semana passada já tivemos um assunto bem delicado, né? E dessa vez eu acho que não é diferente, né? Oi, Daphne, boa noite. Eu não tenho assim muito o que falar, porque o caso, né? Os casos falam por si mesmo. São casos de embrulhar o estômago. Porque as mulheres, domingo passado a gente falou de mulheres, né? Adultas. E dessa vez a gente vai falar de infanto, né? Infanto é complicado, infanto não tem defesa e quem tem que defender faz o mal. Oi, Marcela, tudo bem? Boa noite. Gente, eu quero muito que vocês façam muitas perguntas, tá? Nós vamos ter psicóloga, a Patrícia, que já estava aqui conosco semana passada. Espero que ela venha. E a doutora Cristine, que é uma advogada, que ela vai, além de tudo, falar sobre a parte jurídica do caso, né? Oi, Mainara, tudo bem? Vamos começar, vamos lá, vamos mandando coraçãozinho, gente, mande aviãozinho. Gente, é um assunto muito importante, a gente precisa saber identificar o que está acontecendo dentro da nossa casa, o que está acontecendo com as nossas crianças, a conivência, a negligência. Acho que até sair do tema que a minha live propõe, né, que é Mulheres que Inspiram, mas hoje não teve como não falar desse caso, que é o caso do menino Henry, né, 13 anos depois da Isabela Nardoni e do menino Bernardo e da Isis Helena e de vários outros casos que tivemos por aí, né. Vamos esperar dar mais um tempinho para ver se entra mais gente, senão a gente vai começar a live. Vão mandando aviãozinho aí, gente, porque são casos muito importantes, sinceramente. Casos que não dá para ficar alheio, né? Não aconteceu contigo, mas pode estar acontecendo com o teu vizinho, né? As pessoas que eu vou conversar são pessoas experientes e especialistas nisso, que é a doutora Cristine e a doutora Patrícia, né? Doutora Cristine, uma advogada renomada, uma advogada que tem casos a contar para nós, né? Lógico que não vai citar nomes, mas ela vai ver o lado jurídico também da coisa, mas também o lado humano, né? A doutora Patrícia
Oi, doutora Cristiane, boa noite, querida. A doutora Patrícia, que ela fez parte da nossa live semana passada sobre violência doméstica contra a mulher, também tem muito a falar como tratar de crianças que passam por isso, né? E como chega ao fato em si, que é a morte, né? Ela também vai, a doutora Patrícia também vai falar do alto índice que ela falou lá para nós, né? Na Amazonas, né? De ribeirinhos com suicídio. Vamos esperar mais um pouco, gente. Daqui a pouco eu já tô entrando, daqui a pouco eu já vou... acho que hoje nem vai ter minhas gargalhadas, porque é um caso de desembrulhar são casos de embrulharem o estômago, né? Vamos aguardar. Gente, muito obrigada por todos que estão aqui. Mandem aviãozinho, mandem coração, tá? Olha lá a vista. Que linda vista. Eu já falei pra vocês que aqui é a vista da minha cozinha. Mas a vista do meu quarto, do quarto do meu filho, toda é assim. Quando a lua tá assim cheia, fica maravilhosa, maravilhosa. O que vocês fizeram no final de semana, gente? Eu tive um final de semana tão leve, tão bom. Dei uma saída de casa. Obrigada, doutora, obrigada. Obrigada. Oi, meu anjos. Tudo bem? Se a gente... eu sei que eu sou anônima, eu sei que eu não sou ninguém importante, eu sei que... ninguém me conhece, né? Mas o pouquinho que eu posso fazer para ajudar, para levar adiante os casos que muita gente às vezes pode levar e só se importa com seu umbigo, eu faço, sabe? Para mim é muito importante. Porque ser mãe não é só o título, né? Ser mãe e ser conivente é complicado. Bom, gente, já são... Vou esperar dar 8h10, já são 8h08. Gente, eu fui pra um lugar tão bom, relaxei tanto, experimentei coisas que achei que não quis experimentar. Bebi, gente, eu bebi. A Larissa bebeu. Pouquinho, mas bebeu. E eu me senti muito bem, gente, assim, sabe, ter saído um pouco de casa, do casulo, assim, porque eu com essa pandemia eu sou bem louca, sou bem psicopata, tudo é muito complicado pra mim, eu não toco em nada, eu não vou pra lugar nenhum. E pra mim, que eu sou uma pessoa rueira, né, eu gosto de estar na rua, é bem complicado de me adaptar, né? No entanto, que eu estou tendo bastante crises de ansiedade, porque eu gosto de estar na rua, eu gosto de trabalhar. Então é assim. Oi, mamis. Gente, a Tereza Cristina é minha mamis. Oi, Nath, boa noite. Tudo bem? Obrigada pela presença, viu? Gente, eu queria agradecer a Patrícia, que teve semana passada na live. Ela caiu de gaiato. A Patrícia não a psicóloga, a advogada. Ela caiu de gaiato, coitada, na live. Ela não quis aparecer, é um direito dela, né? Mas ela ajudou bastante a gente a falar de problemas de violência doméstica contra mulheres. E eu queria agradecer bastante ela pela solicitude, né?
de estar com nós e poder nos esclarecer algumas coisas, né? Gente, então, 8h10, eu vou começar para não atrasar, né? Mandem aviãozinho aí, mandem coraçãozinho. E assim, gente, nessa semana, tá? Em que um crime chocou o país, né? Nós convidamos 2 pessoas especialistas, né? Oi, Jamile! Linda! Fiquei feliz pela 2ª dose do PAPS, hein? Boa noite, Liz! Então, esse caso que comoveu o país, né? Nós convidamos 2 pessoas queridas, inteligentes, estudadas, né? Que têm propriedade sobre o assunto. A doutora Cristine Deschamps, tá? Do escritório... eu não sei se é Barthes Deschamps ou Deschamps e Barthes, não sei. Depois me corrige, doutora. E a doutora Patrícia, que estava conosco semana passada, que me socorreu, que também entrou de gaiato, né? E assim, eu vou entrar... Oi, Luana, boa noite, tudo bem? Gente, então, assim, nós vamos falar sobre o abuso infantil, né? A Patrícia não entrou ainda, vamos começar com a doutora Cristina, então, mas antes disso, eu vou ler dois textos que eu acho muito importantes. Prometo ser rápido, tá? Quando você não aceita filho de outro relacionamento, não se relacione com quem tem filhos. A partir do momento que você se relaciona com alguém que tem filhos, esse filho também será seu. E isso inclui amar, cuidar e zelar. As crianças não têm culpa por não possuir seu sangue. Isabelle, Henry e Bernardo são apenas um dos casos em que constataram traços de rejeição do parceiro, pelo filho do outro parceiro, com o qual não possui laço sanguíneo, sendo a rejeição tão extrema que ocasionou as suas mortes. Quem não é capaz de amar o filho do parceiro também não o ama. É um pai e uma mãe que passa por cima de seus filhos em razão do companheiro, nunca foi pai, nunca foi mãe. Existem pais geradores e existem pais. E o que define ser pai é o amor independente e livre de laço sanguíneo. Isso. Oi, Mari, boa noite. Oi, vulgo 2828. Gente, isso quem escreveu foi uma pessoa que lida diretamente com criança, foi a Daphne Thaís. Ela está na nossa live, tá? Foi um texto muito inteligente, um texto muito bem colocado por ela. E é o que realmente acho que a gente tem que pensar, né? Que quando a gente não quer ter uma pessoa que tenha outro tema, uma criança que acha que vai atrapalhar o seu relacionamento, então não se relacione com essa pessoa, porque tu tá tirando uma vida de um ser indefesa, tu tá maltratando, tu tá acabando com a vida de um ser que poderia ter uma trajetória totalmente diferente. E nisso também inclui a mãe ou o pai, né? É complicado. Bom, agora eu vou ler outro texto. Esse a gente até chora, né? Vamos lá. Esse é o texto que alguém escreveu
após o menino Bernardo. Oi, Paty, entrou, a nossa psicóloga entrou, gente. Alguém escreveu depois que o menino Bernardo foi assassinado, tá? Aqui diz que essa carta foi psicografada, que ele fez revelações, que ele chorou e gritou. Eu vou ler, tá? O menino Bernardo voltou em uma reflexão espírita divulgada pelo site Mensagem Espírita e fez revelações emocionantes sobre como era a sua vida. Bom, pessoal, não me cabe a mim saber se é verdade ou não. Eu vou ler a carta. No dia 4 de abril de 2004, o Brasil parava ao saber de uma criança encontrada morta em uma cova, no Rio Grande do Sul. Menino Bernardo foi assassinado de forma trágica e seu pai, sua madrasta, amiga da madrasta e o irmão da amiga são os principais suspeitos. Meu nome era Bernardo. Tive uma passagem breve nesse mundo. Nasci em uma família rica e com prestígio. Tinha uma mãezinha linda e carinhosa. Meu pai nem tanto. Um homem frio, distante, mas nunca perdia a esperança de conquistar o seu amor. Tinha uma casa linda, enorme e aconchegante. No entanto, no caso, o do menino Bernardo, meu lar era a rua. Tinha uma família completa, pai, mãe, mas minha família eram os amigos que conquistei. Com eles, passei momentos felizes que amenizaram meu sofrimento. Minha mãe, apesar de jovem e saudável, morreu tão cedo, vítima de uma trama sórdida, tudo por causa de dinheiro. Tive condições financeiras. Porém, passei fome e frio. Gritei por socorro. Lutei para sobreviver. Mas só não consegui vencer. Ninguém me escutou. Ninguém deu ouvidos ao meu choro. Parece que olhavam para mim e não me viam. Eu não queria dinheiro. Eu queria carinho. Eu não desejava roupas caras. Somente um abraço quentinho. Entretanto, sofria na escuridão do meu quarto com dores na alma e no corpo. Ao invés de um beijo na testa e um abraço amigo, meu pai me dava porrada e depois me dopava para que eu dormisse e não me incomodasse. Só queria amor e recebi ódio. Por quê? Não entendo. Meu pai me deu a vida para depois me matar? Quantas lágrimas derramei e ele não percebeu que era por ele que eu sofria. Meu pai, profissão médico, salvar vidas. Porém, minha vida tirou. Sua assinatura servia para receitar a cura, mas para mim serviu para comprar a minha morte. Meu pai me deixou para morrer. Naquela cova fria que mandastes me colocar, quando acordei, senti o horror do abandono. Chorei, gritei, não consegui sair daquele buraco escuro e sem ar. Senti dores terríveis, minha pele queimava com o ácido que derramaram sobre mim. Então me perguntava por que tanta maldade, o que eu fiz para merecer acabar assim. Como se não bastasse, saiu para comemorar e até um charuto fumou pela minha morte, a sua vitória. Eu era somente uma criança lutando para sobreviver. Um menino que queria brincar, queria que sentisse orgulho de mim. Mas meu pai, você não soube me amar. Não foi capaz de ver nos meus olhos a angústia que teu desprezo me causava. No meu olhar existia amor, pai. Eu tinha tanto amor para te dar. Eu era teu primogênito, o primeiro filho, aquele que iria dar seguimento ao teu nome. E você me matou. Destruiu meus sonhos, meu desejo de ser feliz. Adeus. Agora não sinto mais dor. Não estou chorando. O meu Pai do céu me amparou. Agora durmo um sono tranquilo, não tenho mais pesadelos. E quando chegar tua velhice, pai, lembre desse teu filho que você não quis amar. Que os anjos protejam minha vozinha Jussara e que dê forças para ela continuar-se em mim e minha mãezinha. E algum dia espero rever a todos que de alguma forma me amaram. E quando esse dia não chegar, sejam felizes sem mim. Disse a reflexão sobre o menino Bernardo. Bom, já li, já fiz a minha parte. Oi, Mariana.
Oi, Maciel. Agora eu vou convidar as nossas ilustres sabedoras, né, do assunto, que tem a propriedade de falar. Vamos lá. Cadê a doutora? Oi, Michele, que bom que tu veio. Doutora, Oi, tá me vendo bem? tá conectando? Oi, Agora eu tô tô. vendo. Boa noite. Oi, Paty, boa noite. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Larissa. Tá me vendo bem? Sim, Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Melhorou? Tem que mostrar minha piruíce, né, doutora? Sim. Então, gente, vocês escutaram o que eu li, né? Escutei, sim. E é um caso de embrulhar o estômago, né? Não só o do menino Henry, não só do menino Bernardo, não só da Isabela Nardoni, que 13 anos depois volta a revoltar ao Brasil, né? Mas eu acho que é um caso que a gente não poderia deixar passar, né? Eu acho que é um caso que, com o nosso jeitinho, a gente não é conhecido, né? Isso teve uma comoção nacional, está tendo, está passando no Fantástico, está passando em milhares de lugares. Mas eu acho que nós, anônimos, deveríamos também nos posicionar, né? Então, eu convidei a psicóloga Patrícia para falar também da parte psicológica e a doutora Cristine para falar também da parte... Porque o advogado, ele entende um pouco do psicológico, né? Mas ela também vai entrar um pouco ela vai entrar mais também na parte jurídica, né? Mas antes disso, eu queria falar com a Paty, que a Paty falou semana passada sobre um projeto, Paty, das crianças ribeirinhas, né? Tu isso. poderia dar sequência um pouquinho nele, antes de a gente entrar nesse assunto do caso? O projeto ele é oferecido por um grupo de missionários voluntários e elas não são ligadas a nenhuma instituição, nem religiosa, nem governamental, nada. São jovens que se propõem a cumprir missões, né? E eles criaram um projeto lá no Pará para atender essas famílias ribeirinhas que não têm muito acesso à educação, né? Muito acesso a costumes. Então, hoje elas têm uma necessidade do apoio psicológico porque as crianças têm sofrido muito, né? Principalmente com a cultura de, de abuso, cultura de serem deixados, né? A negligência é muito grande, a pobreza é muito grande, a dificuldade de espaços para eles conviverem em família. E daí eu vou estar trabalhando com esse pessoal online para poder dar esse apoio psicológico, principalmente para as meninas, né? Tu falou que tem muito suicídio, né? Tem aumentado o número de suicídio entre Mas essas
adolescentes, crianças. Isso provavelmente em O razão de abuso, porquê, né? Sim. isso, Não só o abuso físico, né, mas também todo o envolvimento na questão de espaços confinados, falta de espaços agora, né, de recreação, de lazer, que eles não estão nem na escola, né, eles estão ficando em casa e as casas lá, a maioria são palafitas, né, então a questão do ambiente onde eles ficam a maior parte do tempo é muito precário. Isso em qualquer uma das situações que a gente está vivendo, né? entendi. Paty, esqueci de te apresentar, né? Quem não veio na live passada, Paty, por favor, tu pode se apresentar? Eu sou Patrícia, eu sou psicóloga, trabalho com orientação familiar, né, já há algum tempo. Eu tenho um site, Filhos Online, e uma página no Facebook, e tenho oferecido esse trabalho, já fazia antes da pandemia e agora com mais frequência, o atendimento online. E também trabalho com a questão de consultoria educacional, né? Tanto para as famílias, como para empresas, para escolas. Entendi. Paty, me diz uma coisa. Semana passada nós falamos sobre violência doméstica contra mulheres, né? Uhum. E aí tu falou desse projeto e calhou de acontecer esse caso brutal do menino Henry, né? Me faz, como diz a doutora Cristina ali, me faz um compilado psicologicamente, do que tu viu nesse caso. Nesse específico? Pode ser, porque eu acho que todos, Né? tipo, menino Bernardo, Nardoni, todos têm um padrasto, tem uma madrasta, tem o pai conivente, a mãe conivente, né? Uhum. Então, pode falar. A questão do abuso psicológico e do abuso físico, abuso sexual dentro da família, ainda é uma questão muito preconceituosa, ainda muito velada à discussão, porque a maioria das famílias ainda acaba protegendo o abusador, né? Porque a gente ainda vive uma sociedade onde o homem, ele é o provedor, né? Na maioria dos casos, financeiro. As mulheres também se submetem, se subjugam, às vezes, a estar em relações em troca, né, de favores financeiros, em troca de trabalho e o que seja. Ainda as pessoas têm muita dificuldade de conversar sobre isso, e meio que é uma questão cultural, né? Porque o abuso, ele não acontece com violência, na maioria das vezes, né? As crianças são deixadas com pessoas de afeto da família, né? O tio, o avô, o irmão, ou os padrastos, né? Ou mesmo as mulheres, né? Eu já tive caso, por exemplo, de criança que não tem mãe e nem pai, porque estão presos, vamos dizer assim, e essas crianças ficam com as avós ou com algum familiar direto. E essas pessoas têm a vida delas, então acabam que negligenciam essas crianças. E é onde acaba deixando com vizinhos, com pessoas que às vezes nem conhecem direito. E esse tipo de abuso acontece na proteção, na segurança. Então as crianças ficam sem até entender se aquilo é uma agressão. Né? Outro dia eu vi um comentário, inclusive, sobre meninas que são abusadas adolescentes, e mulheres acusam de elas permitirem, né? de se calarem. E muitas vezes essas meninas, elas acabam se calando porque elas também não têm para onde ir, elas também não têm outra opção.
E então é um assunto ainda muito delicado para as famílias, né? Muitas vezes elas são, a maioria delas tem esse impedimento de se expressar, de pedir socorro. Às vezes elas nem entendem que isso está sendo um abuso, porque isso é tão natural ali na família, porque o abuso, principalmente físico, ele não acontece na violência, né? São abraços, carinhos. As próprias pessoas que estão fazendo um abuso, elas usam de palavras amorosas, elas usam como sendo um ato de afeto, e a criança não sabe. Né? Então, quando ela começa a perceber que tem alguma coisa errada, é que ela começa a se sentir realmente abusada ou violentada, ou mesmo esse tipo de perfil de pessoas que fazem isso, eles acabam se excedendo. Né? Eles começam muito bem escondido, mas eles acabam, de alguma forma, se entregando, porque o próprio prazer é uma coisa que precisa sempre mais, né? Sempre mais. E são situações onde acontece satisfação, prazer realmente. E nesse caso, né, tanto da violência, tá? O padrasto ou a madrasta já dá indícios que vai ser violento a relação? Olha, o perfil perverso, ele sempre tem um padrão de existir. Então, a gente, se você observar, a pessoa ela não começa cometendo grandes delitos, ela começa com pequenos delitos. E, geralmente, eles reproduzem o mesmo padrão. Então, por exemplo, ontem eu assisti uma entrevista da doutora Ana Beatriz, que é psiquiatra, e ela falou do perfil do pai do Henri, né, que era um cara que buscava por mulheres com filhos pequenos. Do padrasto. Do padrasto. Não foi a primeira criança que ele agrediu. Sim. Ele sempre teve namoradas que tinham filhos pequenos. Então já se pode observar no perfil dele esse padrão. Esse padrão. Né? E é onde hoje eles... De querer alguém que ele possa subjugar e alguém que dependa financeiramente dele, e com crianças até com idades parecidas, né? Isso, e com crianças pequenas. Então ele sempre reproduzia esse padrão. Eu vi assim que ele já tinha agredido outras crianças da mesma idade, né? Já. Isso. E as ex-namoradas, as ex-mulheres que ele teve também tinham o mesmo perfil dessa moça aqui, do Henri, e é uma especificamente. Violência intensa, né? O que está espantando é a falta da mãe ter agido em proteção da criança. Né? O que ali no perfil dela também pode se observar na questão da frieza e da negligência em proteger a criança. A gente viu, eu e a doutora Cristina, a gente estava conversando, que... Não estou ouvindo. Depois que o menino morreu, não sei, foi, né, doutora? Depois do enterro ela foi dele, pro salão. Ela foi pro salão, marcou horário, fez cabelo, mão e pé. Então, eu acho que ela travou. Acho que sim, né? Isso aí, não sou psicóloga, não sou estudiosa da área, mas me parece um comportamento bem narcisista, né? Que ela estava mais interessada em si, em aparecer, do que com o próprio filho e o que aconteceu, né? Sim, mas assim, doutora, quando... ela já pediu de novo, peraí. Cadê? Peraí. Peraí, vamos ver. Voltei. Travou, Paty? Eu não estava ouvindo mais.
A gente falou que me parece que a Monique, que é a mãe do menino, né, tem um perfil narcisista, alguma coisa desse tipo, que a preocupação dela depois do falecimento foi marcar salão, cabelo, mão e pé, né? Ou seja, uma preocupação exagerada e fora de hora com a aparência. O que a doutora pode comentar sobre isso? Com relação ao perfil da mãe, ainda está tendo bastante especulação, porque foi agora nessa semana que descobriram os prints, né, que comprovam que ela sabia que ele cometia violência com o menino, né? Até então a polícia não sabia e ela estava sustentando uma história que ela não sabia de nada e que foi um acidente doméstico e tal. Então, o que pode mostrar ali no perfil dessa mãe é a falta de empatia com relação à dor dessa criança, porque inclusive tem fotos que a babá, que eles descobriram no celular da babá, que a babá já tinha mostrado joelho machucado, né? Fala dele, inclusive, que o tio machucava. Então, essa mãe demonstra realmente uma certa frieza com relação a isso. O que vai ser investigado de agora para frente é qual que é o perfil pregresso dela, né? Porque o dele, a investigação foi toda em cima dele. E agora, descobrindo que ela sabia, é que vai começar uma análise do perfil dela também. Tá, mas assim, quando ela faz as perguntas para babá, tá? Ah, mas como é que ele tá? Não, deixa ele sozinho, não sei do que, tal, papapá. Ela mostra preocupação, não com a criança, então. Eu acho que até tinha uma preocupação, mas assim, não compatível com a realidade da atitude que ela deveria ter tomado. Né? Porque no meu caso eu largaria tudo e sairia correndo, né? Chegaria Primeiro, que não existiria deixar sozinho com o padrasto. Na verdade, quando há uma manipulação psicológica, a gente não sabe também como que ele lidava com ela nessa situação, né? O grau de paixão que ela tinha por esse rapaz e o envolvimento que ela estava nesse relacionamento. Então, a gente não podemos julgar e falar nada sobre ela ainda, né? Porque não sabemos a história dela a pregressa ainda, o que aconteceu antes na vida dela. Mas que ela demonstrou, né? A gente não sabe, às vezes, até o próprio choque pode ter criado nela uma forma de defesa. A gente não sabe. Né? Existem casos, inclusive, de mães que logo após o parto acabam assassinando a criança, ou jogando no rio e tal, até em situação de choque tão grande que ela não responde por si. Né? Então, a gente não sabe essa história toda ainda, né? Nós só sabemos o que está aparecendo na televisão. Sim, sim. E quando o pai dele, né? Porque assim, ó, tem a situação, tipo, ele não queria ir para casa, né? Ele não queria. Ele chegava em casa, ele vomitava, alguma coisa de errada tinha, né? Tinha. E a criança, ela apresenta sintomas. Esses sintomas que as outras pessoas, como mãe e como alguém que cuida de alguma criança, são sutis, mas tem mudança no comportamento, que é o que chama atenção. Não acontece um abuso assim, físico, ou mental, ou psicológico, sem dar sintomas, né? Ele vai dando sintomas. No entanto, que falaram que marcaram uma psicóloga para ele. Né? Eu ouvi uma entrevista do pai, que o pai parece ser uma pessoa assim muito assim, ele confiava muito nessa mãe, eles tinham uma boa relação. Então eles estavam tentando trabalhar a adaptação da criança à separação dos pais,
né? Que é um processo natural, um processo normal. Então, para ele, para o pai, pelo jeito que eu ouvi ele falando, ele estava num processo normal, né? Ele tinha buscado a ajuda da psicóloga, a mãe estava sempre passando para ele as informações, então até então acho que ele nunca suspeitou de nada. Também porque não tem o olhar para a criança, né? Hoje a gente vive numa sociedade que é a sociedade do só olho para mim. Né? É muito difícil a gente ver realmente famílias que estão dando voz e ouvindo as crianças. Né? As crianças estão sendo, inclusive, adultilizadas. Né? A Tereza Cristina, no caso, a minha mãe, né, colocou, não deveria realmente acontecer, mas tem muitas coisas envolvidas. A maioria das mães confiam cegamente no padrasto. Concordo, entre aspas. Mas... Pelo tempo que eles estavam juntos, praticamente desde outubro, né? Eles ainda estavam... Eles estavam pouco tempo. Ela ainda estava na primeira fase da paixão, né? Ela estava envolvida com esse homem. Então a gente não sabe até onde ela estava sendo envolvida com mentiras e com oferta, né, de dinheiro, de posição, de status. Eu não sei. Emprego, essa parte, né? Emprego no Tribunal de Contas, um salário de 18 mil reais, incompatível com... Doutora Cristine, assim, quando chega um caso, vamos dizer, para a senhora, né, para a doutora, assim, né? Dá para identificar que o violentador está mentindo? Que ele está mentindo? Quando ele diz que não fez? Dá para identificar, sim, porque, em geral, quando se fala de matéria criminal, a pessoa sempre se diz inocente. E sempre o crime, ele deixa vestígios, né? Não tem crime, como se diz, perfeito, né? Ele deixa vestígios, seja material ou físico, né? Então, dá para perceber sinais e dá para até pegar na mentira, como se diz, né? A pessoa, ela não consegue mentir sempre a mesma versão, né? Ela acaba se contradizendo em algum momento. Pode-se dizer, então, que isso é patológico? Isso é patológico e acho que até certo ponto é doente mesmo, né? Uma doença. Mau caratismo também? Óbvio, né? Isso envolve vários fatores, né? Envolve criação, envolve... Se a pessoa sofreu, às vezes, abuso na infância, ela tende a perpetuar isso mais tarde também, né? Doutora, conta aquela história que a gente estava conversando, eu tenho um caso de uma pessoa adulta que agora está sendo investigada por crime de pedofilia, mas quando ele era criança, ele foi abusado. Então, agora está se repetindo a história, né? Ele foi pego... Tu tá na defesa ou tu tá na... É assim, ó, esse é um crime de ação penal pública, então ou é a defesa ou é a acusação. A acusação é feita pelo Ministério Público, que é um crime grave público, então é Ministério Público e eu sou advogada de defesa dele. Uhum. Ah, tá. Tu vai lutar para ele pagar a pena certa, né? A pena não certa. Que tu vá defender, não que ele fez de errado. Não que eu vá dizer agora que ele é inocente, né? Eu não vou dizer que ele é inocente porque tem um material que foi apreendido com ele e não tem como dizer que não. Mas assim, eu vou lutar para que ele tenha um julgamento digno, respeitados os princípios de contraditório, as defesas, os prazos nesse sentido. Uhum. Doutora, assim, ó, vou perguntar para as duas, tá? Agora,
um pouco de pergunta que uma responde, uma complementa, e assim vai, tá? Assim, ó, quais são as diferenças entre bronca e assédio? Bronca, né? Me permita a palavra. Bronca é aquela coisa que o pai repreende o filho, a mãe repreende um filho. Isso é uma bronca. Assédio é algo que mexe com o psicológico da pessoa, da criança. É algo que traz uma doença, às vezes, alguma. Acho que é nesse sentido, né? Que o assédio é algo que pode gerar transtorno mais tarde, é algo que mina o teu psicológico. Concorda, doutora Patrícia? Sim. Tentar aqui falar também com relação. Bronca é quando você corrige o comportamento, o erro que a pessoa cometeu, né? Aí você vai corrigir seu filho, você vai dar o limite para aquele ato que ele cometeu, né? E o assédio é quando você vai em cima da identidade, da imagem que ele tem de si mesmo. Então é diferente de você corrigir uma criança. Olha, o que você fez, por exemplo, sei lá, você bateu no seu amiguinho, isso não pode, né? É diferente de já chegar e falar, olha, você é uma pessoa que não serve para nada, e que não presta, entendeu? Aí você tá passando do limite do comportamento, você tá atacando a imagem da pessoa. Eu acho que nesse caso aí, vamos dizer, do Jairinho, não sei se... Eu imagino que não deve... É que, assim, é um caso tão... Ele tá tão velado que não diz se teve bronca, se teve... Não diz, né? Eu apenas sei que ele dizia sempre para as crianças, você estraga a vida da sua mãe, você atrapalha a vida da sua mãe. Ele dizia isso? Ele disse isso para o menino e ele disse isso para essa menina também, que você está atrapalhando a vida da sua mãe. Então, muito provavelmente e isso ataca a autoimagem da criança. Isso seria um assédio, então? Isso é. Ó, Edu e Maria, nossos anjos colocou. Oi, Joelma! É a Joelma. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece com pais, mães, padrastos, madrastas, pessoas próximas. Enfim, tenho a impressão de que as pessoas ficam cegas e esquecem de si próprio pelo amor ao parceiro e não enxergam as coisas à sua frente. A Tereza colocou. Isso mesmo, infelizmente, foi o que os filhos online falou. Estão pensando só em si mesmo. Mãe, ela já deu exemplo de bronca, que é corrigir. Tá, respondido isso. Tá, vamos lá, vamos mais uma pergunta. A criança, a doutora Cristina ali falou, né? Que a criança vai mudando, mesmo... Oi, Neide, querida, tudo bem? Boa noite, meu amor. Que a criança vai mudando, né? Que a criança vai vendo outras coisas, vai agindo de forma diferente. Quando que um filho vai para casa de uma mãe e vai vomitar? Exatamente. Né? Ele podia estar fazendo xixi na cama, que é um sinal também, né? Sim. Ele não queria ir com aquele padrasto, não queria ficar no quarto com ele, na sala com ele, né? São sinais de que alguma coisa está errada. Neide, meu amor, né? Vou conversar contigo depois. Patrícia, né? Tem bastante. Sim. Muitos outros sinais ainda, né? Quais são outros sinais, Patrícia, que a gente pode notar, assim? O sinal clássico é a dor de barriga mesmo, né? O vômito. A criança pedir, porque ele com 4 anos, ele já conseguia expressar que ele não queria, né? Ele chegou a falar para a psicóloga que o tio machucava.
Inclusive, parece que também está se levantando uma hipótese de que esse homem também fazia abuso sexual dele. Porque esse tio machucava, ninguém sabe o que pode ser, né? Gente! Eu particularmente acredito que, né, isso é a minha opinião, meu palpite. Vendo a cena que eles entram no elevador e a criança gruda no pescoço da mãe, né, meio que numa atitude de desespero, ele tá agarrado, a mãe com cara de saco cheio, né, e também tem algumas mensagens dela pro pai dizendo que ela não aguenta mais, que ela quer ter paz, que o menino, que vai ser outra noite, né, de choradeira e tal. Então parece assim que a mãe tá meio cansada dessa situação. O menino está pedindo socorro porque aquele jeito que ele gruda no pescoço dela ali é de uma criança que está com medo, né? Também é um sinal, né? E o rapaz encosta a mão nele, né? O menino, a gente dá para ver na cena que ele se encolhe. Ele se encolhe, então, ele se encolhe no colo dela. Então a gente, né, que é mãe, isso é um sinal claro de que a criança não está bem ali naquela situação. Com certeza. Mas a gente não sabe também se ele... Porque ela podia deixar com o pai, ela podia, né, se ela queria ficar de lua de mel, ela podia ter negociado isso com o pai. Né? Pelo menos 2 meses fica aí com você, porque eu quero aproveitar minha vida, né? Ela teria várias formas de resolver a situação, mas também não sabemos se ela estava sob a influência dele, porque ele também podia não querer se livrar da criança, né? Ele sentia bem com essa situação de poder, né? Oi, Paty, obrigada por estar participando, por ter participado semana que vem. A Paty de semana passada entrou. Obrigada, tá? Hoje eu vi uma reportagem, não sei se foi na internet, que o pai ligou, fez chamada de vídeo pro Henry, né? E tava a babá e a avó, né? E ele falou algo que eu não me lembro, não me recordo o que o menino falou, que ele falou assim pra avó, viu, dona não sei do que, ele tá falando isso. Aí a avó falava, esquece isso, é coisa da cabeça dele. A avó também cobria, então. A avó não percebeu os sintomas, talvez, que ele estava aparentando já em relação ao padrasto, né? Mas será que a avó, doutora Cristine, caberia também criminalmente nesse processo? Não, a avó não, porque a avó não tinha um dever de cuidado. O dever de cuidado estava com a babá sim. E os pais. A babá vai responder. A babá vai responder porque ela mentiu em juízo tem pena. E eu entendo até que, de repente, cabe uma responsabilização criminal porque ela tinha uma posição de garante, que é uma posição que tu tem uma obrigação legal pelo teu posto, assim como um cuidador de idoso, de ser algo mais, de garantir até, né, a vida daquela pessoa, porque é como um médico, como um bombeiro, ele tem uma obrigação legal com a profissão. Então, eu acho que a babá, de repente, pode ser até criminalizada um pouco a mais. Ô, mãe, a Paty já respondeu será que ela saiu? Acho que saiu de novo. Saiu. Mas ela já falou da parte que o pai tomou providência, assim, que como era um relacionamento recente, eles estavam achando que era pela adaptação do menino, da separação, que ele chegava, assim, na casa do pai, o pai examinava, o pai ligava, o pai perguntava, dizia, o que é isso no teu nariz? E ele, o menino,
não sei se orientado ou não, falava, não sei. Muito né? provavelmente orientado e ameaçado, porque esses agressores, eles tendem a dizer assim, ó, se tu contar para alguém, eu vou matar tua mãe, eu vou machucar o teu pai. Então, eles fazem essa ameaça, é onde o menino saía do quarto e dizia, não, tá tudo bem, eu bati a cabeça, tá tudo bem. Porque eles são Meu ameaçados. Deus. Normalmente a criança é Gente, chega a me ameaçada. dar um... Por isso que a criança não tem coragem de contar. Além dela não ter a credibilidade, às vezes, ela é ameaçada. E doutora Patrícia, como é que vocês conseguem no consultório tirar isso de uma criança? Geralmente a avaliação psicológica com crianças assim é feita com brinquedos, né? Bonecos, desenhos. Enquanto ele vai brincando, ele vai falando ludicamente, soltando o que ele sabe, o que ele conhece da vida, né? Porque ele fala daquilo que ele conhece. E é onde nessas pequenas falas, nessas pequenas situações que a gente consegue observar o que está acontecendo. Às vezes tem criança pequena que sabe um repertório sexual de adulto, assim, né? Isso. E aí tu percebe que aconteceu alguma coisa bem estranha, né? Falaram aqui que a Neide falou que o avô materno falou no Fantástico que a filha é inocente, que eles vão provar a inocência da filha e do genro. Doutora Cristine, o que a gente estava lendo ali? Que eu mandei para a senhora do fórum lá. Sim, é que, como eu já tinha imaginado, ele ia tentar um foro privilegiado, já que ele é vereador, né? Tentar uma imunidade parlamentar, alguma coisa assim, e ele estava entrando com habeas corpus para pedir esse foro privilegiado, para ser julgado não pela justiça comum, onde ele iria a júri, para ser julgado pela justiça especializada, onde, de certo, ele tem uma influência política, né? Só que esse foro privilegiado ele é para prefeito e não para vereador, então não caberia para o caso dele. Sim, entendi. A Joelma colocou, a babá pode até ter sido conivente, mas é o medo de denunciar. Ele era um cara influente e o medo de ele fazer algo contra ela. Só que tem canais. Sei que isso não justifica. Tem canais onde a pessoa não se identifica, diz que denúncia, diz que 100, 181. Sim, tem tudo isso. Não é só ficar pelo celular, né? Porque, tipo, a babá foi conivente, mas ela mostrava os machucados para a mãe, né? Sim. Então, ela queria garantir se ela não fizesse problema, de repente a babá também era leiga nessa situação de denúncia, né? E achou que a mãe resolveria. E medo, porque ele era uma pessoa influente, né? A família dele é influente. É de cartel, na verdade, é 1000 teses. Em cada caso são 1000 teses, né, gente? Então. Porque aí trabalha o psicólogo junto com o advogado e são 1000 teses, porque daí eles mentem, aí depois desmentem, aí depois... É uma coisa muito complicada, né? Qual o perfil de um abusador? Pode responder qualquer uma das duas. Para mim não tem perfil. Pode falar. Qual o perfil do abusador? Olha, a pessoa que abusa de outra, né? Geralmente são pessoas que têm algum poder naquele ambiente, ou poder financeiro, ou poder de fala melhor, é mais estudado, tem uma posição social melhor, e ele acaba
se colocando acima. Às vezes é um próprio ego mesmo inflado, ele acredita que ele é superior às pessoas. O abusador, ele é muito esperto, né? E é o que eu tinha falado no começo, ele sempre faz coisas de forma velada, a não ser que realmente ele acabe ultrapassando o limite, é onde ele é descoberto. Ele geralmente tem uma autoimagem, né, de superioridade das pessoas. É uma pessoa muito orgulhosa, muito vaidosa. Gosta de usar a vítima ou pelo prazer, ou pela posição social, ou por algum outro ganho que ele tenha de estar com aquela pessoa, com aquela vítima. Então, é um perfil clássico de pessoa abusadora. Bom, eu vi lá no caso da Isabela Nardoni, vamos voltar lá atrás, eu não sei se... Eu não lembro, né? Se ela sofria abuso da Ana Carolina e do pai, eu não lembro. A Ana Carolina bateu bastante nela e chegou ela teve fratura em osso da pelve, tudo, né? Ela sofreu, aquela menina, antes de ser jogada pela janela. Ela foi estrangulada, foi onde eu acho que eles acharam que ela tinha falecido. Que ela estava morta e jogaram pela janela. Mas antes ela apanhou bastante. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eles jogaram ela assim, ó, ela teve fratura no quadril, na pelve. Ai, me dá um embrulho no estômago terrível. Terrível. A minha mãe colocou, eu sou avó e só não faria nada se não estivesse no mesmo país e não visse nada. Porque não durmo com os olhos fechados. Verdade, tá, gente? Agora, deixa eu ver o que mais. Falando ali do perfil, né? Assim, eu vi estudos que a maioria dos abusadores são os próprios pais, seguidos pelo padrasto e depois tio, primo ou vizinho. Mas, assim, mais de 50% dos casos é o pai, é alguém sempre próximo da criança, tá? E eu cheguei a pegar um caso que era o avô numa menina de 2 anos. Foi um caso de quando eu trabalhava na vara criminal. Ai, Ai, meu Deus. É doença isso, gente, porque não tem outra explicação. A menina disse... Psicóloga, doutora Patrícia, é doença. Não tem outra explicação. Sim. Na verdade, a gente chama de transtorno, né? É um transtorno porque doença é uma coisa que você consegue curar, sarar, né? E o transtorno é um padrão de funcionamento. Então, a pessoa sempre vai funcionar daquela forma. Sim, entendi. Então, no caso, esse seria o que deveria ir para o presídio de custódia. Deveria ir para o hospital de custódia, porque ele precisa de tratamento. E a gente sabe que se ele for recolocado na sociedade, ele muito provavelmente vai voltar a fazer a mesma coisa. Eu, na minha cabeça, eu acho que deveria ficar preso para sempre, né? Mas o hospital de custódia, as pessoas têm uma falsa imagem, uma falsa ideia de que ele vai alegar insanidade e daqui a pouco ele vai solto. Ele não vai solto, ele fica dependente químico de remédio lá e a prisão para esse tipo de pessoa, ela é muito pior do que para o outro que vai para o presídio, porque no presídio daqui a pouco ele alcança benefícios e acaba sendo solto. E esse tipo de gente com patologia, assim, ele muito provavelmente ele vai ou morrer ali ou vai sair como aquele bandido da luz vermelha, né? Que saiu depois de muitos anos e... Sim, já morreu. E já morreu. Eu tenho uma conversa com a babá que o Jairinho entrou no quarto com o pequeno e a Monique, né? Monique.
A Monique falou assim, babá, vai lá e abre a porta. Aí a babá, não, o Jairinho pode não gostar. O que pode ter passado na cabeça da Monique, da babá, a gente já sabe que foi um medo, né? Mas o que pode... A Monique, então, sabia que estava acontecendo, né? Sabia. Mas o que passou na cabeça, o que pode ter passado na cabeça da Monique de não ter largado tudo e ter saído, sabe? Deveria ter ligado largado ele, tudo e salvar o filho dela. O que acontece, na verdade, é que não existe aí formas violentas de relacionamento. Então, vamos supor que ela largasse tudo e chegasse lá. O que o Jairinho poderia... Eu tô supondo, tá? Vamos criar aqui uma cena. Mas é o que acontece na maioria das vezes. Ele vai agradar a mãe, ele vai agradar a criança na frente da mãe e vai falar, não, esse menino precisa de correção, ele tá muito teimoso, né? Eu só tentei corrigi-lo. E é assim que, né, acaba ficando natural, não é? Então tá, vamos todo mundo dormir e acabou o dia. Né? Só quem sabe foi quem apanhou. É aquela história, né? Quem bate, esquece. Né? E a criança é que vai criando essa, inclusive, autoimagem de que ele merece. É ele que está atrapalhando a vida da mãe. Que ele tem culpa por isso, né? A culpa é dele. Ele tem 4 anos. Então ele só acredita naquilo que ele escuta, só no que ele vê, no que ele sente. Ele não é capaz de abstrair e pensar tudo isso que a gente está pensando agora. Né? Então ele só... chegou no hospital. Ele chegou no hospital morto, né? Sim. Ele teve laceração de fígado, rim, intestino, trauma na cabeça. Do jeito que eles contam, assim, que veio o laudo do ML, eu penso, a criança tomou murro de um lado, murro do outro, chute na barriga, jogado de tudo quanto é lado, ele ficou um saco de pancada. O cara se descontrolou. E depois ainda tem uma história, tem uma tal história que ele depois tomou remédio e dormiu. E diz que é equivalente aos ferimentos dele, eram equivalentes a uma queda de 4 andares. Sim. Então... A doutora Ana Beatriz ontem ainda fez uma comparação com uma luta de MMA. Ela falou, numa luta de MMA, não se quebra uma costela a ponto de arrebentar o fígado. E como é que esse menino, como é que chegou no ponto de atingir o fígado com essa força? Meu Deus. E aí, de certo, o menino chorou, desmaiou, essa moça também, não sei, essa mãe que jeito que foi. Eles foram dormir e quando ela foi ver, o menino já estava gelado. Né? Ele já tinha passado mal, porque o cara também tinha tomado remédio, estava dormindo, ela teve que chamar ele para sair para o hospital. Então, a gente só imagina, né? A gente só levanta hipóteses de como é que foi isso. Outra hipótese, que ele tinha dado remédio para ela dormir. Eu acho que essa história de remédio para dormir foi uma desculpa para ele não estar na cena direta do crime naquele momento. Que ele disse que tomou remédio e foi dormir, e que ela que foi olhar ele. Ou seja, tirou ele logo da cena do crime. Mas também disseram que ele deu remédio para ela dormir. Isso daí eu não ouvi. No primeiro depoimento ali deles, na primeira fala, entrevista, eu vi, foi ela dizer que ele tomou remédio para dormir e foi dormir. Ou seja, ela excluiu ele. E aí ela... Sim. Eu vi... muito... tá, bom. A criança de 4 anos, ela não tem defesa, né, gente? Não. Mas com uma criança maior, né? Como é que a gente, como psicóloga ou advogada, como é que a mãe ou o pai pode dar dicas para a criança, sabe, dar sinais que está sendo... Eu, como mãe,
sem muito conhecimento técnico nesse ponto, eu simplesmente conversava com meu filho sempre assim: aqui ninguém pode tocar, aqui ninguém pode tocar, né? Se alguém tocar aqui, você me diz porque está errado. Eu orientava nesse sentido já quando ele era bem pequeno. Às vezes ia dormir na casa de um colega, eu já orientava para essas questões, porque às vezes, né, tem um tio lá, alguma coisa assim. Sim, sim, aham. Então eu explicava dessa forma. Acho que era uma forma dele entender que alguma coisa podia estar errada e me trazer. Graças a Deus nunca aconteceu. Ah, eu também, graças a Deus. Mas bem pequenininho eu já explicava para ele: aqui é a tua parte íntima, aqui ninguém pode tocar, aqui só a mãe que está limpando. Eu já esclarecia bem. Doutora Patrícia, chegou alguém já lá no seu consultório realmente abusada? Olha, enquanto a doutora Cristine estava falando, eu estava aqui lembrando e pensando, na verdade o abusador só se torna abusador porque ele é pego. Porque na maioria das vezes ele passa batido. E sim, no consultório de psicologia, uma das maiores queixas de mulheres, principalmente, é o abuso. Não, são muitas histórias. E de homens também. Meninos são muito abusados também. Meninos também, Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, nós vivemos uma sociedade ainda de muita hipocrisia. Você estava perguntando, Larissa, por exemplo, como é que uma criança maior pode se defender? Eles falam. O Bernardo, por exemplo, que você leu a cartinha aí no começo ele falava, ele pedia socorro. Ele ficava para casa dos outros. Ele foi no fórum pedir socorro. Ninguém dá atenção. Porque ninguém quer pôr a mão na caixa do vespeiro. Né? Então, tanto faz ser qualquer classe econômica. Ninguém se pronuncia. As pessoas se calam. E nós, mulheres, temos sim obrigação, por exemplo, com os nossos filhos, de nos antecipar. Né? Por exemplo, você percebeu... Eu uma vez tive uma moça que tomava conta dos meus filhos, e quando eu cheguei, o meu filho estava dentro do quarto com a porta fechada e ele tinha chorado muito. E ela cuidando do outro neném pequeno. Então, eu já percebi ali que ela tinha feito alguma coisa. Eu já nunca mais deixei sozinho com ela. Então, a gente precisa observar e antecipar, porque todo mundo é suspeito para uma criança. Sim. Todo mundo é suspeito para cuidar de uma criança. A gente tem que confiar demais para deixar. Assim, ó, eu realmente, Larissa, só confio na minha mãe, nas minhas irmãs, né? Não deixo meus filhos sozinhos com outras pessoas e realmente confiança. E existe a lenda também, né? A lenda não é uma questão da sociedade, uma questão cultural que as meninas provocam. Né? É ela que está provocando. É uma desculpa. É ela que é danada. É sempre ela que... E isso ela em qualquer... Isso, e ela ficou quieta, né? Outro dia eu li um comentário de uma outra mulher, quem cala consente. Então, quer dizer, se a criança, essa moça, né, uma menina, está sendo abusada e permitindo, é porque ela está consentindo. Ó, a Neide colocou, pode ser drogas? Pode ser. Essa coisa de querer abusar, né? Pode ser droga. Na hora, pode ser drogas? Pode ser droga, que eu sei de um caso antigo que aconteceu aqui, que um traficante vendia crack, a pessoa foi comprar mais e chegou lá, o traficante não estava, ele estuprou a mãe do traficante.
Ele tá drogado e olha no que ele se meteu, né? Ele estava tão doido que ele botou a sentença de morte na cabeça. Ele estuprou a mãe do traficante. Queria mais droga. Gente, que loucura! A Mônica Almeida botou: a única solução é castração. O que vocês acham disso? Doutora Patrícia, doutora Cristine. Isso é exagerado, né? Porque tem, assim, o processo no Brasil não é 100% perfeito. Sempre tem falhas. E se alguém que é inocente sofreu uma violência dessa, né? Tem que sempre pensar no outro lado, né? Nem sempre todo mundo, tirando as crianças, né? Lógico, pequenas, né? Mas nem sempre todo mundo é bonzinho, nem sempre todo mundo é ruim, né? Isso. Eu acredito muito na educação também, né? As mensagens que a gente tá vendo por aí, né? De ensinar as crianças a não forçar as crianças a abraçar, a beijar quem elas não querem, mesmo que seja da família. Verdade. Ensinar para as crianças também a questão do corpo, como a doutora falou, as partes que não devem ser tocadas. Isso tudo. E a gente também começar a ter um olhar mais empático com a vítima. Né? As vítimas de violência doméstica e de Maria da Penha são as únicas vítimas que têm o benefício da dúvida. É isso, doutora Cristine? É isso, e elas são ainda... Elas posto em dúvida o que elas estão contando. Elas são ainda injustiçadas, como foi o caso da Mariana Ferri, né? Que eu entendo que ela foi vítima, inclusive, na audiência. Ela foi maltratada ali. Então, a mulher ela é maltratada nem fala daquele caso. Né? Mesmo tendo uma delegacia especializada, que a gente está progredindo nesse sentido, a mulher tem que reviver aquela história toda de novo e é posta em... Se a credibilidade dela fica ainda, né, em xeque, balançada, porque será que tu não deu... chance? Será que tu não queria? Será que tu não provocou? Sempre tem esse cunho machista ainda. Apanhou porque fala demais, apanhou porque provocou, apanhou porque não fica quieta, né? Gente, infelizmente, quando a gente fala de abuso, a gente quer entrar só naquele abuso doméstico, mulher ou doméstico infantil, mas acaba em todo abuso. É porque é um ciclo, né? É um ciclo. É um ciclo. Eu estava falando da Pétala, né? Sim. Entraram na casa dela lá, porque o dono lá do grandão, fizeram uma denúncia, a Pétala, coitada, sofrendo, que está sofrendo, aí fizeram uma denúncia que ela maltratava os filhos. E aí entraram na casa dela com os filhos, à mercê, armados. Isso não é violência para os filhos? Isso é uma violência. Os filhos verem aquilo? Violência psicológica com os filhos, né? E muitos pais usam o conselho tutelar para fazer situações parecidas, denúncias falsas. E Aí entra a doutora, a questão do conselho tutelar, doutora Patrícia. Que usa muito a psicóloga, né? Como é que eles trabalham para saber lidar? Porque eu acho que o conselho tutelar, sinceramente, não faz nada. Não, ele investiga. Ele investiga. Teve um caso. Ele investiga, mas teve um caso no Rio Vermelho, deve ter uns 10 anos já, que eles faziam cova no quintal para criança, um bebê, botava esse bebê dentro da cova ali, que era como se fosse o chiqueirinho dele, e a minha colega que trabalhava na época no conselho, ela disse que quando chegou, que ela recebeu a denúncia para atender, ela disse que ele estava na posição que ia arremessar o bebê na parede. Era um bebê de 1 ano, e ela disse que a criança
com a boca toda ensanguentada, olhou para ela e deu um sorriso. É uma coisa assim que me emociona, assim, porque me parece que aquela criança percebeu, né? Você salva. E aí foi tirada. Aí tá, aí o conselho tira de lá, tira, leva para um abrigo. Leva para um abrigo. E se for o caso que não tem um parente mais próximo para receber aquela criança, essa criança vai para adoção. Ai, que calvário, né? Eu acho que é um calvário. É. Um calvário, assim. Já começa a vida sofrendo, né? É um calvário. E muitas vezes, né, vai sofrer ainda porque sabe lá quem é que vai cuidar da criança, né? Outro assunto, que assim, gente, é muita coisa que a gente vê assim que não dá para parar num assunto só. Tá? Teve aquele caso daquele menino que a madrasta e o pai colocavam dentro da caixa d'água. Ah, sim. Nossa. Então, e tinha um perfil social qual? Cuidavam dos cachorrinhos da rua, né? Eram gente de bem. E quem que ia bater contra? Né? A única pessoa que teve coragem de denunciar foi o vizinho que observava. Né? E ele, porque aí ele levantava e o vizinho observou. E o vizinho teve coragem de denunciar. Né? Então, é essa sociedade nossa que a gente precisa mudar, porque a maioria das pessoas estão vendo, estão ouvindo e não faz a denúncia por medo também. E no outro dia todo mundo se cumprimenta, é bom dia, cada um para sua casa. Né? A Patrícia Cancian, minha amiga, Patrícia Cancian. E a mãe, como parece ser o perfil psicológico dela? A doutora falou, a doutora Cristine, que parece ser o perfil narcisista. Porém, fala, doutora Patrícia. Eu? Porque assim, o que ela fez? Ela, depois do enterro do menino, ela foi fazer pé, mão, cabelo, tal. Mas, tirando isso, como seria o perfil dela? Foi aquilo que eu te falei. No começo, a gente não sabia, né? Todo mundo estava voltado para fazer a investigação do padrasto, né? Só se começou a levantar a questão se a mãe estava ciente do que estava acontecendo depois que encontraram o celular da babá, né? Então, que fica comprovado que a mãe sabia que a criança estava sendo agredida, pelo menos fisicamente. Tem fotos que a babá enviou para ela. Então, é aquilo que eu falei, a gente não sabe ainda como que a investigação vai traçar o perfil dessa mãe, mas tudo leva a crer que ela ou também tem o perfil, né, da frieza e da psicopatia, ou ela também está num estado de choque, que ela, né, apaixonada por esse homem, com a vida nova que ela estava levando, com os favores que ela estava recebendo, ela não enxergou, né? Ela não viu o suficiente. Porque, de uma forma, ela estava em movimento com o pai, em busca de melhorar a vidinha do menino, né? Eles estavam buscando psicóloga e eles conversavam muito. Ela e o pai, né? Tem várias mensagens dos dois conversando sobre a criança, a adaptação dela. Então, a gente ainda não sabe o que vai ser levantado do perfil da mãe, né? Mas que já está comprovado que ela tinha ciência e que ela não fez a devida proteção para a criança, isso também, né, é um nó aí nessa investigação. Agora eu vou falar do caso da Vivi. Não sei se vocês viram. Não. A Vivi foi uma criança que foi adotada com 2 anos de idade por um casal. E agora, depois, ela já está com 8 anos. E agora, depois de 6 anos, a justiça quer tirar a Vivi do casal
dos pais adotivos, né? Para dar para a avó paterna. Eu não sei se o pai matou a mãe ou abusou da filha, não sei. Mas a avó mora com o pai e a justiça está querendo tirar a Vivi da família adotiva para dar para a avó. Doutoras, por favor. Eu penso que o melhor é a criança continuar com essa família adotiva, já que ela praticamente cresceu ali da tenridade de 2 anos até hoje. Esse corte é muito difícil de fazer. Ela já criou um vínculo muito forte e assim, né? Se ela já era maltratada, essa mãe foi morta pelo pai, então não me parece ser a solução adequada. É o meu pensamento. Mas, doutora, não tem aquela lei assim que a adoção é irreversível? Mas isso deve ter sido alguma coisa provisória por causa da situação de violência que eles vão deixando em algum lar, né, substituto, e depois é que é feito o trâmite para ter a adoção. Me parece que foi nesse sentido. Como eu não tenho conhecimento do caso, prefiro não aprofundar na resposta. Sim, sim, aham. E, doutora Patrícia, como tratar uma criança dessa, coitada? Pois é, eu também não conheço esse caso, não, mas o que a gente sabe é que o que traz segurança para uma criança é a repetição. E é o laço que ela faz de confiança com aquela pessoa. Então, às vezes, para a gente olhar para uma criança e falar, não, o melhor para ela é isso, a gente não sabe qual que é o vínculo que ela já tem com essa família adotiva. Né? A gente sabe que existem pesquisas e até na vida da gente mesmo normal. Se você passar na rua e ver lá uma criança na madrugada, na porta de um bar, a mãe está bebendo, tem 3 crianças sentadas do lado, um cachorro, todo mundo ali. Se você chegar e falar para as crianças, não, vem embora comigo, lá na minha casa tem banho, tem cama quentinha, ela vai querer ir? Não. Por quê? Ela tem aquela rotina que ela está acostumada. Ela está com a mãe dela. Que ela entende né? que então, ruim ou bom, ali é o lugar de segurança dela. Né? Ali, para ela, aquilo ali é o que tem da vida, é o melhor da vida para ela. É o que ela conhece. Então, isso é o que ela conhece. Então, quando uma criança precisa fazer essa mudança de vida e mesmo que a gente, como sociedade, acredite no que seja melhor para ela, a gente precisa levar em consideração, né, o afeto que essa criança tem por aquela vida que ela está levando. No caso de abuso, não existe afeto. Né? Nós vimos assim, mas eu não entendo o que passa na cabeça dos juízes. O juiz sempre tenta levar em conta o bem-estar da criança, essa coisa de rotina, de o que é melhor para ela, quem tem a oferecer mais atenção para ela, não no sentido financeiro, mas de atenção mesmo. Isso. Eu acho que o juiz pensa quem que vai garantir melhor padrão de comportamento para a criança. Padrão de comportamento, a rotina definida, como a doutora falou, que tem uma rotina, né? A criança precisa disso. No caso do Bernardo, do Henry, da Isabela, não teve... Até o Bernardo teve, né, coitado? Mas a Isabela, o Henry não tiveram onde procurar ajuda. Eu acho que até por eles ser pequenos, né? Sim. Então, quem tem que estar atento aos sinais são os pais. Mas os pais são negligentes. Professores também, só que agora, por causa da pandemia, se quebrou um pouco desse vínculo, mas professores podem observar, porque às vezes a criança muda o comportamento na aula, se torna agressivo, tem queda nas notas, não quer mais estudar. Então é um sinal ali que o professor consegue
pegar. Pegar. Uhum, uhum. Assim, ó, lá vou eu para outro negócio. A velhinha que foi tomar vacina, ainda bem que ela foi inteligente, né? De 85 anos, ela escreveu um bilhete e na hora da vacina ela entregou para a menina que vacinou, dizendo que sofria abusos da filha de 39 anos e do padrasto, do marido, do genro. Tem isso também, né, gente? O abuso do idoso. Muito. Que eu sinceramente, não tem coisa, não tem a comparação da criança, da mulher, do idoso, não tem comparação, não tem. Abuso é abuso. E a sorte é que essa velhinha foi, eu acho que ela estava lúcida, ela está lúcida ainda, né? E ela conseguiu, aí na hora chamaram lá a guarda municipal, tal, papapá, não sei o quê, e graças a Deus ela conseguiu sair desse ciclo, né? Mas os pequenos não tem isso, né? A Isabela não teve e nem o Henry. E acabou nisso. Eu acho que a Isabela foi um caso diferente do Henry, porque eu acho que foi meio pontual, né? Eles perderam ali, eles se apavoraram, eles fizeram coisa, né, meio sem pensar. Acho que o pai era meio devagar também, se apavorou. Ela não era uma criança que sofria regularmente abuso, né? E o menino Henry, ele estava assim sendo agredido, né? Então é outro caso. Mas o que fica para a gente é a gente entender que nós estamos vivendo uma sociedade também que está camuflando as dores, as raivas, o choro. Então, a gente tem recebido muita mensagem, só que a gente tem que ser positivo, ser feliz, mostrar o lado lindo, maravilhoso da vida. E o sofrimento existe, o sofrimento é verdadeiro. E a gente precisa começar a ouvir as pessoas que estão sofrendo, né? Então, não somos todos iguais, existem perfis de pessoas diferentes e existem pessoas perversas que não querem e não vão mudar. E a gente precisa dar voz e ouvido para quem está no sofrimento. Total. A Isabela não sofria como... Imagino, né? Imaginamos que não sofria a agressão, mas de certo aconteceu alguma coisa que ela apanhou. E o Henry já sofria, mas eles não tinham aonde pedir ajuda. Eu penso isso, não tinham. Quem poderia ajudar se negligenciou, né? Se negligenciou. E outra coisa, existem situações de abuso também que a criança ela é oferecida em troca de coisas, né? Em troca de droga, em troca de bebida, em troca de às vezes de marido, né? A mulher fica com o cara porque ele sabe que ele está abusando da criança dela, mas ela permite para não perder, às vezes, o provimento que vem dessa pessoa, né? É muita verdade. O próprio, aquele psicopata, o Charles Manson, né? Ele foi trocado por bebida pela mãe dele, quando ele era pequeno. A mãe dele foi no bar, eu quero bebida, e trocou ele por bebida. Acho que com 6 anos de idade. E pensa numa coisa, na situação do Henry, que era uma situação de classe alta, pessoas envolvidas, babá, empregada, avó, avô, ninguém tomou providência. Imagina numa situação de baixa renda, em lugares onde as pessoas estão drogadas, né, alcoolizadas. Todos no mesmo quarto.
e todo mundo na mesma farra, vamos dizer. Quem olha por essas crianças? Quem vai fazer a denúncia? Verdade. Verdade. Aquele caso da Isis Helena também, eu não entendo assim. Não entendo, eu fico pensando da Isis Helena, que a mãe diz que aí não matou, e depois foi comprovado que ela matou, né? E aí demoraram para achar o corpo e tal. Mas o que uma mãe, principalmente mãe, pensa, sabe? Principalmente mãe. Que a mãe foi a que deu a luz, a que gestou. Isso não serve, não serve, não. A minha mãe briga comigo, porque eu brigo com a minha filha, porque eu brigo com o meu filho. Mas são brigas diferentes de abusos, né? São broncas. É bronca. São broncas. Não são, sabe? Tipo, até o meu filho mais velho, eu tava meio que um pouco assim, porque eu tava meio que comparando ele. Mas eu vi que aquilo ali estava errado, né? Como é que eu vou comparar uma criança se eu não gosto que me compare? Ele tem 17 anos, mas, poxa, para mim é uma criança ainda, né? Então, tipo, a Melissa ganha bronca, o Bruno ganha bronca, a minha mãe briga comigo extremamente, não gosta que eu dê bronca, não suporta. Essa é a avó raiz. Essa é a avó raiz. Então, vocês já viram, né? E, então, assim, quando eu dou bronca, é para corrigir. Não faz mais, porque, né, tal. Mas não aquela coisa de sofrimento, sabe? Gente, eu vejo meu filho sofrendo, a minha filha, eu quase morro. E eu acho que a mãe, toda mãe, deveria sentir isso, eu penso. E tem mãe que não sente culpa. Isso é patológico. Né? Ou vocês não concordam comigo? É todos os fatores até que a doutora colocou, né? Às vezes de transtorno de personalidade, às vezes de criação, então às vezes acaba não culminando nesses casos de violência que aconteceu. É que ali meio que juntou a fome com a vontade de comer, né? Então se encontraram, duas coisas ruins se encontraram. E foi o que aconteceu. Mas nem sempre... Fernando, saudade, querido! Gente, eu já tô com quanto de live? Nossa, 1h37 e falta coisa para falar, mas infelizmente... Fica para outro dia. É assunto para a vida toda. Isso é assunto para a vida toda. Porque não vai parar só no Henry, infelizmente, né? Infelizmente não vai parar só no Henry. Infelizmente vamos ter outros casos, sim. Isso é porque a gente não acompanha o Cidade Alerta. Isso é porque a gente não acompanha outros canais que mostram a realidade, né? O caso Henry foi um caso porque o Jairinho era muito famoso, é um vereador, né? Mas tem o Cidade Alerta. A Isis Helena eu até achei bem estranho eles falarem alguma coisa, porque a Isis Helena era uma criança de baixa renda, né? Ai, Patrícia, obrigada! Obrigada! Quero que tu entre outras lives, hein? Semana que vem tem mais live, mas depois eu falo. Vou fazer uma última pergunta pra gente terminar essa live, porque senão daqui a pouco cai e eu não consigo salvar. E tem muita gente que tem que sim ver essa live. Tem que sim entrar no meu canal e ver essa live e ver que existem pessoas por essas crianças. Gente, é óbvio que vocês já responderam, mas vou fazer de novo a pergunta. A culpa seria da vítima ou do agressor? Do agressor, sem dúvida. Total, né? Total, né? Total. A vítima nunca tem culpa.
nunca. Assim, ela até pode achar que tem, mas não tem, né? Porque às vezes o psicológico dela tá saturado e ela faz a sabotagem, né? Sabota ela, né? Isso. E o agressor também faz ela pensar que ela é a culpada. Sim. Sim. Né? Até na E a mãe não acreditando. E a mãe não acreditando, piorou. Né? Doutoras, vocês foram muito importantes. Live muito importante. Parabéns, Larissante, Tereza Cristina, como assessora sua. A Tereza Cristina vai ser sempre minha assessora, enquanto durar as lives. Gente, doutoras, hoje foi um assunto de dor, foi um assunto que tocou no íntimo, que muita gente que não teve na live pode ter passado por isso, né? Pode estar passando por isso ou pode passar por isso. Tomara que na nossa live, se ela não esteja na nossa live, que ela esteja em outras lives que possam abrir os olhos dessas pessoas. Vocês foram muito importantes, muito pontuais nas respostas, pois com certeza tiraram dúvidas de muitas pessoas aqui, né? Tanto como psicóloga, tanto como advogada, tanto como mães, como pessoas, né? Queria agradecer muito de coração pelo convite, pelo aceitamento do convite, por aceitarem o convite, né? Vocês são, infelizmente, a ponta do iceberg, né? Porque vocês só estão ali na pontinha tentando desvendar. A doutora Cristina não defende o agressor, nem o abusador, para que ele fique livre. Não pense isso, pessoal, tá? Não. Ela defende, sim, para que ele tenha os direitos dele dentro da reclusão dele preservado. Mas ela não é uma apoiadora de abusador. Não vão pensar isso. A doutora Patrícia, ali, ela desvenda como que a criança foi abusada, por quem, aonde, quantas vezes, e elas são a pontinha do iceberg até chegar no final, né? E eu quero muito agradecer, muito, de verdade, de coração, esse assunto é necessário falar, é necessário explanar, é necessário gritar para o mundo, né? Porque a gente sabe que não é só aqui no Brasil o negócio, né? A gente sabe que tem lá nos Estados Unidos, mulheres, filhas presas que têm filhos com os pais, né? Então, o agradecimento a vocês é, sim, de admiração pela sabedoria de vocês, por vocês estudarem, por vocês poderem pontuar cada coisinha e poderem abrir os olhos de quem está passando por isso. Muito obrigada. Obrigada, Larissa. Pati, tu olha, obrigada 2 vezes, né? Obrigada, é um prazer conhecer também, doutora Patrícia, e obrigada pela oportunidade, doutora. Foi muito produtiva. Doutora, uma coisa, falei com a Paz e não falei da doutora, porque o negócio foi tão empolgante. Doutora, fala sobre a senhora. Bom, eu sou advogada, já estagiei no Ministério Público, na vara criminal, onde tive conhecimento de vários casos desses, né, que são tristes, e
fui também juíza leiga no Juizado Especial Criminal por 3 anos. E atualmente eu advogo e sou do Conselho de Ética da OAB, junto com a doutora Cris, que está assistindo aqui a nossa live, né? Minha parceira de escritório, minha parceira de vida. É isso. Gente, a doutora é muito importante ali para mim também. Ó, a doutora Cristina de Florianópolis, a doutora Patrícia de Minas, né? Isso, de Poços de Minas. Caldas. Olha os extremos que estamos, né? Estamos chegando longe. E só para ver que não é só em um lugar que existe a desgraça, né? Desgraça pouco é bobagem, vamos dizer, né? Obrigada, tá? Muito importante mesmo. Gente, eu vou deixar na live gravada, que vai estar no meu canal. O link está na bio, tá? Não estou maluca na minha tese. Os arrobas das doutoras, tá? Filhos Online e da doutora Cristine e do escritório dela, tá? Para vocês, qualquer coisa, entrar em contato com elas. Porque elas atuam... A doutora... Elas vão dizer no que elas atuam, né? Quando começarem a conversar com vocês, se vocês precisarem de atendimento, tá bom? Muito obrigada mesmo. Entre no meu canal, inscrevam-se, ativem o sininho, tá? Que lá vocês vão ter todas as novidades, tá? Querem fazer uma consideração final, as duas? Não, já estou tranquila. Agradecer mesmo a presença. Também eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês. Muito bom mesmo. A experiência de vocês, a sabedoria de vocês foi muito boa. Muito obrigada. Valeu. Uma boa noite. Boa noite. Tá? Tchau. Beijo. Beijo. Gente, é imprescindível falar desse assunto. E vocês viram que a gente não consegue parar num abuso só, né? A gente foi no abuso infantil, aí já foi no abuso idoso, já foi no abuso doméstico. É todo um conjunto, né? Então, assim, ó, essa live foi muito importante, necessária, por tudo que acontece, que está acontecendo no nosso mundo. Além da pandemia, ter que aguentar esse embrulho no estômago é brincadeira, né? Então, eu quero agradecer muito a vocês, a doutora Cristine, a Patrícia, a doutora Cristiane, por estarem aqui comigo hoje, nesse domingo, tá? Pelo nosso papo, pela sabedoria delas, pelas respostas que elas me deram, por todas as pessoas que comentaram nessa live. E obrigada a todos por me acompanhar todos os domingos. Liz, a minha assessora, a Tereza. Ai, hoje faltou. Ai, mãe, tem a Valdete, faltou a Valdete. Voltou aqui a Júlia. Mas, provavelmente, devem estar ocupadas, né? Mas elas vão ver a live no canal. Então, tá, meus amores, olha, um beijo, muito obrigada, boa noite, boa semana, se inscrevam no canal e fiquem com Deus. Beijo, link na bio, hein? Não tô maluca na minha tese.